Mas o Virgílio foi uma sombra, ou seja, ninguém dava pelo Virgílio, mas sabemos que o trabalho não foi pouco. Como é que foi ser diretor da Academia do Sporting, ou seja, reerguer novamente a Academia do Sporting e saírem de lá bons valores e isso tudo? Os primeiros meses foram muito difíceis. Tinha havido algum, não digo desinvestimento, que isto, investimento é uma coisa muito relativa, mas tinha havido alguns erros sérios que tinham sido cometidos. Tinha havido algum abandono. Para teres uma ideia, eu quando cheguei ao Sporting não tinha ninguém com quem que me passasse a pasta do futebol de formação. Tinha uma pessoa, mas que era um funcionário, não era um diretor que tivesse responsabilidade. Acabava por ser ele a ter a responsabilidade e passou-me algumas coisas. E no futebol profissional, o responsável pelo futebol profissional reuniu comigo em Alvalade 2 ou 3 dias depois de eu estar a trabalhar no Sporting e entregou-me uma folha A4 com 2 linhas escritas, em que basicamente aquilo que essas 2 linhas descreviam, muito resumidamente, para serem 2 linhas, já podes imaginar, era uma negociação que estava a existir com o pai do Dyer, do Eric Dyer. Não havia mais nada para passar do futebol profissional, não havia mais nada para passar do futebol de formação. 2 linhas. Portanto, 2 linhas. Portanto, foi preciso escavar. Durante 2 ou 3 meses não mexer rigorosamente em nada, tentar perceber como é que as coisas estavam. Eu tinha alguma informação, mas a informação é sempre relativa, resulta sempre da visão de algumas pessoas, que pode ter alguns interesses envolvidos que fazem com que se digam determinadas coisas e não se digam outras e tal, e portanto eu teria que ver por mim e depois de perceber como é que as coisas estavam, como é que as coisas estavam a ser feitas, começar a fazer aquilo que eu achava e que tinha defendido sempre que devia ser feito e que foi feito durante muito tempo, felizmente. Eu posso dizer que durante os 5 anos que lá estive, nunca a administração me disse que não a uma proposta minha. Tudo aquilo que eu propus foi aprovado, foi aceito, foi feito, nunca me disseram que não. Era sempre dentro daquilo que estava previsto fazer-se desde o início e que foi sendo feito a pouco e pouco, e que foram-se melhorando as equipas técnicas, foram-se melhorando as organizações, foram-se melhorando uma série de coisas que resultaram, no fundo, a que aquilo que eu dizia quando saí de lá, que o Sporting tinha uma série de miúdos com muita qualidade que deviam ser aproveitados, e de repente tu olhas e está toda a gente a ser aproveitada. Aliás... Era aí que eu queria entrar. Mas repara uma coisa, nós vivemos muito de ideias feitas que às vezes não correspondem à realidade. Sabes quantos jogadores... sabes qual era a média de jogadores por ano a subir ao futebol profissional vindos da formação? Nos últimos 20 anos, quando nós lá chegámos. Quando lá chegaram? Sim, sabes qual era a média? 2,3, qualquer coisa. Sim. Sabes quantos jogadores subiram ao futebol sénior, ao futebol profissional da formação naqueles 5 anos? 18. Que aumenta a média para 3, qualquer coisa. E portanto, a questão nunca foi a qualidade dos jogadores. No início sim, nós tínhamos, por exemplo, uma equipa de sub-19 que era horrorosa, quando eu lá cheguei, que era uma coisa, não a equipa que estava a terminar naquela época, a equipa do ano seguinte era muito má, porque houve ali um período em que não houve recrutamento praticamente, e portanto isso depois reflete-se uns anos depois quando tu não tens jogadores. Eu lembro-me de tentar construir aquela equipa e buscar 5 ou 6 júniores e não valeu a pena, porque tu já naquela altura ou recrutas até aos 14 anos ou a partir daí não vale a pena, porque é um milagre encontrar. Por exemplo, eu lembro-me que contratei o Pedro Marques, estava ele no primeiro ano de júnior, mas acontece assim de vez em quando que sai, que passou no crivo, porque normalmente aos 14 anos aqueles que são verdadeiramente bons já foram todos agarrados. E portanto a questão nunca foi, do meu ponto de vista, nunca foi o aproveitamento dos jogadores da formação. A questão foi a gestão da carreira deles depois de séniores e depois de estar na equipa principal. Essa é que foi sempre má. Porque, olhando um bocadinho para o meu exemplo, eu dizia há bocadinho que eu percebia muito bem o jogo. Uma das questões que eu
havia duas coisas, muitas coisas primeiro importantes, mas havia duas que eram fundamentais. Primeiro, que os jogadores dos diversos plantéis jogassem pelo menos na primeira fase, depois na fase final já estamos a falar de outra coisa e já é uma fase final normalmente em todos os escalões e portanto há que tentar ganhar, mas até aí eu fazia questão que todos os jogadores dos plantéis jogassem mais ou menos o mesmo número de minutos, todos. Para mim não fazia sentido ter um plantel com 25, 26 ou 27 miúdos e depois jogarem 12 ou 13 que eram os melhores e os outros estarem ali a ver. Era mau porque não se desenvolviam, não cresciam, era mau porque era passar um atestado de nulidade ao recrutamento, porque o recrutamento quando indica um miúdo para ser contratado é porque vê nele alguma coisa, não é? Aliás, eu por exemplo as reuniões para estabelecer os plantéis para o ano seguinte eram feitas comigo, com o coordenador técnico, com o treinador que tinha treinado o jogador naquele ano, com o treinador que eu ia treinar no ano a seguir e com o recrutamento, porque muitas vezes quando se tinha dúvidas a pergunta que eu fazia ao recrutamento era o que é que vocês viram nele quando ele veio? O que é que viram nele? O que é que ele tinha de bom? O que é que ele tinha de mau? Qual era o potencial dele, não é? E portanto para mim era importante que eles jogassem todos. Aliás, falamos muito agora, toda a gente, e o miúdo está a jogar muito, que é o Nuno Mendes. O Nuno Mendes até naquela altura não jogava muito. Começou a jogar basicamente, creio eu, no sub-16. Porque há ali sempre um conflito de interesse. Eles também, exato, são timings diferentes. Há sempre um conflito de interesse entre o treinador que quer apresentar resultados, que quer ter sucesso na carreira, e aquilo que é... aquilo que é aparentemente o interesse do clube, que é ganhar jogos e ganhar competições, e o outro interesse do clube que está lá mais profundo, mas que é o mais importante, que é desenvolver aqueles miúdos todos, de forma a que eles cheguem a uma determinada altura com capacidade para... Pois. Outra coisa que era importante para mim era esse aspecto deles aprenderem e conhecerem o jogo, mais do que estarem moldados para fazer de determinada maneira, eles percebessem como é que se fazia em cada situação e como é que se respondia, como é que se resolvia em cada situação. E tens um aspecto curioso, por exemplo, que é, tu tens o Ruben a jogar com 3-5-3 ou com 5, não interessa, com 3 centrais, percebes? E aqueles miúdos que nunca na academia jogaram assim, adaptam-se sem problema nenhum. Ou seja, se eles não tivessem, e o mérito não é meu, o mérito que eles ensinou é dos treinadores e não sei o quê, dos treinadores técnicos, portanto não é meu, só tinha a teimosia, só dizia que queria que fosse assim, depois quem punha em prática não era eu, portanto o mérito é mais deles que meu. Se eu tenho algum mérito é ter essa teimosia de querer que fosse assim, mas estes miúdos adaptaram-se perfeitamente e sabem perfeitamente o que estão a fazer dentro do campo, porque se alguma coisa se nota nestes miúdos que têm jogado, é que eles sabem perfeitamente o que estão a fazer. Não é? E portanto, em vez de os transformarmos nos robozinhos que fazem aquilo sempre igual, não é? Têm capacidade criativa e essa criatividade vem do facto de saberem em cada momento como é que devem responder e o que é que devem fazer. É? Portanto, o resultado disso está-se a ver agora. Percebe? Aliás, sabes que há outro aspecto interessante nestes miúdos que é e que corresponde um bocadinho a algumas coisas, quem me conhece e quem foi conversando comigo sabe que eu dizia isso. Normalmente os miúdos que têm sucesso são ou aqueles que são geniais, porque faças o que fizeres, eles vão sempre ser jogadores de futebol, não consegues pô-los a defender, não consegues pô-los a correr para trás, não consegues não sei o quê, mas vão sempre jogar muito. Dou-te um exemplo do Mateus Pereira, percebes? Nunca conseguimos transformá-lo em determinados aspectos, mas será sempre um grande jogador de futebol. E depois tens os outros que são bons, que não chegam lá. E depois tens os outros que não são tão bons que chegam lá. Sabes porque é que eles chegam lá? Quando tu fazes o período de formação, se fores bom, não precisas trabalhar muito. A qualidade que tens chega para estar sempre lá. Aqueles que são um bocadinho menos bons são aqueles que têm que trabalhar muito para irem continuando no barco. Quando chegam a sénior, como eu dizia há um bocadinho, isto é trabalho. Não é talento, é trabalho. Pois se tiveres talento é óbvio que ajuda. É outra coisa que ajuda. Aqueles que durante o período de formação trabalharam, porque tinham que trabalhar porque não conseguiam, são aqueles que chegam aos séniores
são aqueles que chegam aos séniores e conseguem. E depois há os outros, e eu posso dar uma série de exemplos de miúdos no Sporting que a determinada altura parecia que iam dar, e parecia, ainda podem dar, mas entretanto a coisa já não está tão bem, e alguns destes miúdos, por exemplo, o Nuno Mendes, ninguém conhecia o Nuno Mendes, ninguém conhecia o Gonçalo Inácio, não eram dos nomes da academia que as pessoas falassem. Mas eram do teu tempo, quando estavas lá. Do meu tempo, sim. Todos eles são do meu tempo, exceto o Mateus Nunes, que entrou depois de eu sair. Foi contratado depois de eu sair, mas foi contratado já sénior, creio eu. E não achas um bocadinho injusto de ter havido ali uma tentativa da nova direção, ter havido uma tentativa de desvalorizar o trabalho que tinha sido feito durante 5 anos? Não, isso é política. É político. Aquela coisa da mudança dos colchões e isso tudo, quer dizer... Não, repara, quem não quer passar por estas coisas não se mete nelas, não é? E é óbvio que houve uma campanha eleitoral, houve um discurso, não é? Que foi utilizado e que leva a querer convencer as pessoas a votar numa determinada lista. Vão-se buscar os argumentos todos que se podem, não é? E, portanto, não vale a pena nós chatearmos com isso, porque isso faz parte da política, quer dizer... Repara nisto, o atual presidente do Sporting despachava comigo, percebe? Sabe perfeitamente o que foi feito e o que não foi feito, percebe? E conhece-me perfeitamente. E, portanto, aquilo que ele diz foi o discurso que foi arranjado para valer votos, pá. É política. Mas a mim não me incomoda rigorosamente nada. Repara, aquilo que me preocupava era se aquilo que eles disseram fosse verdade, percebe? Há uns dias discutia-se, foi uma discussão interessante, que foi se o Nuno Mendes não tinha contrato. E o Nuno Mendes tinha contrato. Quando eu saí da academia, 80% dos jogadores que podiam fazer contrato, eles só podem fazer contrato a partir dos 14 anos, aos 14 anos contrato de formação, aos 16 podem fazer contrato de trabalho desportivo, 80% daqueles miúdos tinham todos contrato com o Sporting. Uns contrato de formação, outros contrato de trabalho, muitos deles nunca iriam dar jogadores de futebol, a sério, para o Sporting, mas nós, a determinada altura, aos 14 anos, fazíamos contrato com quase todos os miúdos, percebe? Ou com os miúdos que eram indicados para a coordenação técnica e pelo treinador da equipe. E, portanto, 80% dos jogadores tinham um contrato de formação ou um contrato de trabalho com o Sporting. Portanto, em termos contratuais, o Sporting estava perfeitamente protegido. E diz-me uma coisa... Mais, esses miúdos tinham um contrato de trabalho que muitos deles não tinham um contrato de trabalho, tinham um contrato de trabalho, tinham um contrato de formação, depois contrato de trabalho já previsto, e depois tinham um acordo que permitia ficarem no Sporting nos primeiros 5 anos de sénior. Ou seja, até o 5º ano de sénior o Sporting tinha uma ligação contratual com estes jogadores, percebe? Todos faziam aos 14 anos. Todos eles faziam cláusula de rescisão, naquela altura, de 45 ou 60 milhões de euros, aos 14 anos, percebes? Portanto, em termos contratuais, o Sporting estava perfeitamente protegido. Aliás, há uma coisa que nós nunca fizemos, porque eu entendia que não devíamos fazer, na defesa do Sporting e na defesa da cabeça dos miúdos, que foi nunca comunicarmos os contratos de formação ou os contratos de trabalho feitos com os jogadores da formação. Nunca comunicámos. Houve um que foi comunicado, porque no dia em que ele foi fazer o contrato, foi o Rafael Leão, no dia em que ele foi fazer um contrato, estavam 2 séniores a fazer o contrato também, juntaram-se os 3 na mesma sala, e nós não tivemos coragem de dizer aos 2 séniores, falem lá, posem lá aí para as fotografias e falem lá para a televisão do Sporting, e pôr o Rafael Leão ao lado. Então o Rafael Leão entrou na mesma onda, creio que foi o único que foi apresentado. Todos os outros nunca foram oficialmente apresentados pelo Sporting, porque nós entendíamos que não era a coisa mais interessante, era estar a expô-los publicamente, estar a mexer nas cabeças deles, e são miúdos muito novos, têm 14 anos, 15 anos. Já agora vamos pegar aí no Rafael Leão. Não vê com tristeza e alguma mágoa dele ter saído como saiu? Vejo,
O Rafael era assim uma espécie de um gêniozinho, também à maneira dele. Ainda hoje às vezes vejo jogos do Milan, ele joga exatamente da mesma maneira, mas continua a ser um gênio é que joga naquela equipe. É óbvio que tenho pena dele, tenho pena de muita coisa, mas a realidade foi essa. Repara, o Rafael, depois daquilo que aconteceu, ele vivia na academia e continua a viver na academia. Eu continuo a viver lá todos os dias. Mas depois há um conjunto de interesses que não são bons nem são maus, são os interesses que existem hoje no futebol. Há muito dinheiro envolvido e, portanto, as pessoas, quando há muito dinheiro e quando se ouve falar em muito dinheiro, as pessoas tomam decisões que têm a ver com aquilo que é o futuro deles e não vale a pena estarmos a diabolizá-los, nem vale a pena estarmos a endeusar os que não o fizeram. Cada um naquela altura pensou na possibilidade de ganhar muito dinheiro e fez-o. É tão simples como isto. Tão simples como isto. Se voltar atrás, alguma coisa que farias diferente? Ou seja, enquanto diretor da academia, que possas dizer, assim, alguma coisa que tu fizeste e espera, eu agora faria assim. Não, acho que quando tu tens uma função em que tens que tomar decisões e tens que fazer propostas, eu não tomava decisões, fazia naquilo que era importante, fazia propostas à administração para me aprovarem ou não. Aliás, uma coisa que eu tive pena foi que havia uma série de coisas que estavam a ser feitas e uma série de investimentos que estavam aprovados, que estavam já para ser postos em prática e que depois pararam e não foram feitos, e eu acho que foi uma pena porque eram coisas importantes que não se fizeram. Nomeadamente a história de comprar um terreno cá adjacente, que é o único terreno ali que permite fazer crescer a academia, porque é o único que tem um espaço relativamente grande sem sobreiros. E portanto estávamos a negociar com o dono naquela altura. Eu já tinha tido uma série de reuniões com ele, depois um elemento da administração também teve uma reunião com ele, portanto já estávamos a falar de dinheiro para fazer crescer, porque a academia precisava rigorosamente, mas absolutamente de crescer, precisava de mais um estádio, ou um mini estádio, porque aquele estava sempre sobrecarregado. Este ano não se tem notado porque não há futebol de formação, mas quando havia futebol de formação era terrível, manter aquela relva em condições era terrível. Era tão difícil que quem geria a utilização dos relevados era o responsável pelas instalações, não era eu. Quer dizer, o responsável, quem tinha a última palavra, mas isso foi eu que decidi, quem tinha a última palavra sobre a utilização dos relevados para treino era o responsável pelas instalações, que era o Gonçalo, o engenheiro que lá estava. Porque nós não podíamos querer treinar e depois na hora do jogo querer que o relevado tivesse em condições. Claro, tivesse bom, não é? E, portanto tinha que haver assim, precisávamos claramente mais 1 ou 2 campos para treinar relevados e de mais um mini estádio. E isso dava para fazer naquele terreno lá, e por isso é que estávamos a negociar. Ainda fizemos um relevado e meio lá por trás, que é o campo número 9, lá por trás ainda fizemos esse relevado e meio, que é um relevado extraordinário, um relevado com umas condições impecáveis para se trabalhar, que é um campo e meio, as balizas não estão presas, são movíveis, aquilo faz-se ali tudo e mais alguma coisa naquele campo, ou pode-se fazer tudo e mais alguma coisa naquele campo, mas havia uma série de investimentos que estavam para ser feitos, que acabou por não se fazer nada, que eram, do meu ponto de vista, muito importantes para a melhoria das condições de trabalho. Achas que a formação do Sporting está assegurada? Agora para daqui para a frente? Está sim. Para uma coisa, eu digo que foi uma pena não se ter feito por uma razão simples, é que depois disso não se fez nada, percebe? Porque espero que se faça, sinceramente espero que se faça. O Covid achas que vai afetar a formação toda em geral? Não, veio afetar a formação, mas afetou todos. Sim, afetou todos os clubes. Isso afeta, porque repara, disfarça-se com o sub-18, sub-19, utilizando-os no sub-23, mas utilizas alguns, não utilizas todos. E neste percurso, há uma série deles que estão 1 ano e tal sem competir e vão estar 1 ano e meio sem competir. E há muitos, se calhar, que não vão aprender a jogar futebol, ou não vão. E muitos deles estão 1 ano e meio sem treinar quase.
certo? E, portanto, é um período, repara, nos miúdos sub-12, sub-13, sub-14, é um período de aprendizagem, onde eles aprendem tudo o que vão fazer no futuro, de bom e de mau, é nessas idades, depois é ir melhorando alguns aspectos, mas aquilo que fica realmente para a vida é nessas idades. Esses miúdos estão sem treinar e sem jogar, e portanto não estão a aprender, percebes? E isso vai-se pagar, ou se faz um trabalho muito bem feito, quando for possível recomeçar, ou se faz um trabalho muito bem feito e se tenta recuperar, e aí a própria Federação devia ter uma palavra a dizer, criando algumas situações em termos competitivos que deviam ser bem avaliadas, para que haja essa recuperação, senão daqui a uns tempos nós vamos ter ali 2 ou 3 gerações que perderam um período fundamental do crescimento e da aprendizagem. É complicado assim. Mas é a realidade, portanto, repara uma coisa, o que nós temos que fazer é a relação, toda a gente fala, mas ninguém faz nada, nem ninguém diz nada, nem ninguém tem ideias, ou tem ideias, mas ninguém as transmite. Esta é a realidade que nós vivemos todos. E, portanto, aquilo que é preciso fazer é pensar como é que, quando se recomeçar, as repercussões daquilo que não foi feito são menos negativas. Não é? E isso, se calhar, implicará tomar algumas medidas e algumas decisões que serão importantes para que não se note tanto este tempo sem treinar e sem jogar. Mas isso é outra conversa. Pois. São outros momentos. Exato. Diz-me uma coisa, agora passando assim um bocadinho, agora já estamos aqui quase a chegar ao final, por isso, atualmente, quais são assim aqueles jogadores que tu vês da altura e que agora estão na equipa principal e que tu achas que de facto vão ser umas boas confirmações? Tu já, nesta altura já estão confirmados, não é? O Nuno, o Gonçalo e o Tiago Tomás, que curiosamente nunca foram... Ainda falta algum digamos, desabrochado? Há lá mais jogadores com qualidade. A questão é sempre, repara, nos últimos anos havia um que era apresentado como aquele que mais possibilidades teria, que era o Joelson, não é? E o Joelson está a passar ao lado, ou as coisas estão-lhe a passar ao lado. E, no entanto, era um miúdo que toda a gente achava que tinha grandes hipóteses. O Gonçalo Inácio, ninguém falava nele. E, no entanto, é um miúdo que agarrou, joga, parece que joga ali naquela equipa, parece que tem 30 anos, sereno, tranquilo, joga muito. O que é que achaste daquele 18 minutos tens 2 amarelos, o Gonçalo Inácio, contra o Braga? Sabes que o jogo com o Braga era, se o Sporting não ganhasse ao Braga, as coisas podiam-se complicar. Sim. Não é? E, portanto, no futebol acontecem destas coisas, quer dizer, o futebol não é muito diferente do que é o resto das coisas. Essas coisas acontecem e expulsa-se com muita facilidade. Mas não é tão estranho os nossos jogadores praticamente, até um guarda-redes leva 5 amarelos no campeonato e se calhar há centrais de outras equipas nem 4 amarelos têm, não é? Não é... Repara uma coisa, eu não me parece que o Sporting este ano tenha muitas razões de queixa, digo-te sinceramente. Okay. O facto de andar muito tempo em primeiro lugar faz com que os árbitros tenham mais cuidadosos. Cuidado quando tomam as decisões. Não é que eles queiram ajudar o Sporting, por simplesmente é uma equipa que está em primeiro lugar e, portanto, toda a gente quer estar do lado dos gajos que têm sucesso. Não é? Se tu tiveres sucesso, toda a gente quer ser teu amigo, toda a gente quer estar bem contigo. Se não tiveres sucesso, toda a gente quer fugir. É sempre assim, é tudo na vida. E, portanto, no futebol é a mesma coisa. E, portanto, o Sporting teve 2 ou 3 problemas em 2 ou 3 jogos. Na maior parte do tempo as arbitragens têm sido acertadas, quer dizer, não vejo ali nada de extraordinário, nada de outro mundo. Como é que vai? O que é que achas? Achas que o Sporting vai ser campeão este ano? Acho que sim, mas já acho há muito tempo. É porque a diferença, repara uma coisa, e não tem a ver com fés nem com nada, isso tem a ver com a diferença de rendimento, a diferença de qualidade em termos de equipa. Ou seja, o Benfica tem uma equipa com excelentes jogadores, mas nunca conseguiu fazer uma equipa, nunca teve uma equipa, percebe? De vez em quando aparece a equipa, mas no jogo a seguir já são 11 jogadores a jogar cada um para o seu lado. O Porto
tem muita dificuldade, tem tido muita dificuldade em impor-se. Os jogos do Porto, os jogos que o Porto ganhou foram sempre com muito sofrimento, como nunca. Tu raramente viste o Porto a jogar e a ganhar tranquilamente um jogo, é sempre com muito sofrimento, é sempre com base no coração. Há alguma falta de qualidade em lugares que são fundamentais, no Porto, por exemplo. Acho que há alguma falta de qualidade em alguns lugares que são absolutamente fundamentais. Eles também não puderam contratar a torto e a direito, não é? Por causa do tal dito fair play. Exatamente. E portanto, mas uma coisa é tu contratares a torto e a direito, outra coisa é contratar jogadores que não têm qualidade suficiente para. Estás a compreender? É óbvio que tu podes fazer isso, contratas sempre 2 ou 3 que não resultam aquilo que tu esperavas, até porque se vais buscar um jogador a uma equipa mais pequena e nunca sabes qual é o resultado de uma equipa grande, porque o peso da camisola é completamente diferente, a exposição pública é completamente diferente, tudo é diferente e portanto nunca sabes muito bem qual é o resultado, mas e o Porto acho que cometeu alguns erros nesse aspecto e portanto o Sporting é durante todo o campeonato claramente a melhor equipa, a equipa que joga muito mais que as outras equipas, mesmo quando tem dificuldades vai lá e acaba por fazer gol e acaba por ganhar o jogo, portanto merece ser campeão e foi a equipa que durante toda a época fez muito mais para ser campeão. Eu gosto muito de ver uma equipa que seja solidária, que seja séria, que quando é preciso defender ninguém se esquece, quando é preciso correr para trás ninguém se corta a correr para trás, toda a gente corre para trás, que quando perde a bola trabalha até cair para o lado para recuperar logo para recuperá-la. Sim. E tudo isso esta equipa tem, porque não é sorte, é trabalho, não é sorte. Eu já disse muitas vezes, não é sorte, é trabalho, muito trabalho. Há anos que eu não via uma equipa fazer a linha defensiva tão bem feita como o Sporting faz. É raríssimo ver um jogador 1 centímetro atrasado. É raríssimo ver um jogador que esteja fora da posição. É raríssimo ver um jogador que cometa um erro. E cometer erro não é falhar um passe, não é rematar, estar à frente da baliza e rematar para fora. Cometer erro é naquilo que é a movimentação coletiva, percebes, que não deixa cada um sempre no seu lugar e sempre onde é preciso e sempre para fazer aquilo que é preciso. Isso o Sporting é quase perfeito. E ao Virgílio, e agora, pegando na equipa campeã em 81 e 82, digamos, 3 jogadores que poderiam ser uma mais-valia aqui no Sporting 2020-2021. Não sei, o Sporting, essa equipa tinha grandes jogadores. Essa equipa então 3 para esta equipa. Tinha um guarda-redes fabuloso. Tinha um guarda-redes fabuloso que, juntamente com o Vitor, com o Vitor Damas, foi o melhor guarda-redes que eu conheci, que era o Nezar. Uma coisa do outro mundo. Uma coisa do outro mundo. Guarda-redes do outro mundo. Tinha um central fabuloso, que era o Rico. Tinha o Jordão, que era qualquer coisa do outro mundo, quer dizer, ver o Jordão agarrar na bola ali pelo lado esquerdo, pim, 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 pim. Era delicioso. Tinha o Manel, que ficava ali no meio sugadinho e não sei o quê, e a bola se virava para ele fazia golo. E tinha o Oliveira, que foi nesse ano, depois perdeu-se um bocado, que era um jogador fabuloso também. E portanto, eu acho que qualquer um deles entrava nesta equipa. Acho também que se calhar havia mais uma quantidade de jogadores em função das semelhanças em termos, não é de sistema de jogo, mas naquilo que é a interpretação do jogo, há tanta semelhança nestes aspectos de, repara, em 81, 82 a reação à perda chamava-se pressing, percebes? Ou seja, e nós jogávamos em pressing no campo todo, não deixávamos ninguém jogar. É que pura e simplesmente não deixávamos. Era o homem da bola pressionar em cima. Não deixávamos ninguém jogar, percebes? Isto sai do corpo, percebes? Porque tu, quando perdes então foi a bola, assim um jogador assim mais. A tentação é respirar um bocadinho, percebes? E tu não podes respirar, tens de começar logo a correr outra vez. E aquele jogador que mais marcou o Virgílio, assim que foi mais difícil de jogar? Contra? O adversário, sim. Antes ainda do Sporting, o jogador que mais dificuldades eu tinha a jogar era o Nené. E já vários colegas meus falaram nisso, de diversos clubes,
porque era de uma conversa durante o jogo todo, pá. Punha-se ali, como está a família, como é que estão os teus filhos, e papapá, e o indivíduo distraía-se, percebes? E de repente, pim. Epá, era um esforço para te manteres concentrado, com ele ali à tua volta, ali no ouvido, percebes? Era difícil. E houve jogadores, eu lembro-me também, pelo contrário, eu lembro de uma meia-final, acho que foi meia-final da Taça de Portugal, contra o Porto, em que o Porto tinha lá aquele marroquino, como é que ele se chamava? Não me lembro o nome dele agora, que matava as equipas todas, jogava, que era uma coisa, pá. Jogava ali para o lado direito, talvez se lembre do nome dele, não me consigo lembrar. O tipo que marcou o gol de calcanhar na final contra o Bayern, como é que ele se chamava? Lembra-se? O do Porto? Sim. Agora também. Ninguém se lembra do nome. Mas e nessa altura, o homem estava a jogar, que era uma coisa. E ninguém queria jogar no lado esquerdo, ninguém queria jogar a defesa esquerda, percebes? Mágia. O homem partia tudo. Então fui eu jogar a defesa esquerda. Os defesas esquerdos estavam em condições, mas fui eu jogar a defesa esquerda. E o homem não tocou na bola. E jogámos em Alvalade, empatámos, e depois ainda fomos jogar às Antas e ganhámos 1-0 com o gol do Mário. Lembras-te disso? Sim. Pronto. E eu joguei a defesa esquerda e o homem nos 2 jogos não tocou na bola. Ou seja, há aqueles com quem tu tens muita dificuldade, e houve vários com quem eu tinha muitas dificuldades, porque, por exemplo, com os canhotos é difícil, porque fazem tudo ao contrário. Houve muitos com quem eu tive dificuldade, e houve aqueles que não tinham hipótese comigo também, porque tu encontras do jeito, e a partir dele é impossível. É impossível. É o que é. Exato. Ok. Se pudesse alterar um destes 3 momentos, qual é que seria? Eusébio vem do Lourenço Marques com contrato assinado com o Sporting, levando a que a hegemonia do Benfica nos anos 60 e 70 não acontecesse. Segunda hipótese, Paulo Futre não sai para o Porto e o domínio dos anos 80 e 90 do Porto não acontece. Com Inácio despedido injustamente, o Sporting contrata José Mourinho, evitando o novo período de hegemonia do Porto. Qual destes 3 momentos, um destes 3 momentos que tu, digamos, tinhas uma varinha e alteravas? Os três. Há bocado falávamos de erros de gestão desportiva, certo? Quando se cometem erros, repara, estas coisas acontecem porque não se avaliam bem as circunstâncias. O Futre saiu porque o Porto vem em cima dele, ofereceu-lhe dinheiro, o Sporting não quis dar o mesmo dinheiro ou não quis aproximar-se, e o Futre, logicamente, olhou pela vida dele e saiu. E, portanto, foi um erro que foi cometido. O Inácio sofreu de uma coisa que é normal também, que é quando tu és da casa, repara, quando tu chegas só te vêem qualidades. Sejas de cá, sejas de fora, quando tu chegas só vêem qualidades. Vão-se apreciar as qualidades primeiro. Depois, com o passar dos anos, as pessoas vão vendo que tu tens defeitos, como toda a gente tem. A jogar, a treinar, seja o que for. E quando estás muitos anos numa casa, as pessoas focam-se muito mais naquilo que são as tuas lacunas e os teus defeitos do que são as tuas qualidades. E isso leva a decisões desse tipo. Percebes? Depois, e eu não sei se foi o caso, já falei com o Inácio várias vezes sobre essas coisas, mas não posso dizer que tenha sido o caso. Há muitas vezes, e nessa altura havia, pessoas a dirigir o futebol que não percebem nada de futebol. Sim. Que é outro problema, é quando tu tens alguém a dirigir o futebol, ou ter a última palavra no futebol, que não percebe de futebol. A probabilidade de tomar decisões erradas é muito maior. Porque é a mesma coisa que alguém que é do futebol e que percebe futebol e dirigir um hospital, ou dirigir uma universidade, ou qualquer coisa assim. Até pode dar certo, mas a probabilidade de dar errado é grande. E a probabilidade de tomar decisões erradas é grande. E portanto o Inácio também não teria saído. E depois o Eusébio já foi, ainda não. Que ano é que foi isso? Foi nos anos 60, 70?
Foi nos anos 60. Eu tinha pai 4 ou 5 anos, mas também não sabemos se o Eusébio teria sido no Sporting aquilo que foi no Benfica, porque há um trabalho de amplificação, percebes? Que eu não sei se no Sporting aconteceria, mas é óbvio que teria todo o interesse em que ele tivesse no Sporting. O que é que tu... Portanto, era aos 3, mudava aos 3. Qual é a tua opinião, só assim para terminar, tipo, agora hoje está-se a ouvir muito o Cristiano Ronaldo, que diz, os jornais hoje inundaram tudo a dizer que Cristiano Ronaldo queria cumprir o contrato com os Juventus e depois ainda jogar 2 anos no Sporting. São poucos os jogadores que nós vimos que de facto querem voltar para terminar a carreira aqui no Sporting. Eu não conheço. Isso. Eu não conheço. Isso, um homem que esteve ligado à formação, vê-os a sair, às vezes uns até saem daqui, depois vão até para o Porto e fazem juras de amor para o Porto e não aqui no Sporting. São poucos. O Simão saiu para o Benfica, o Moutinho, o Quaresma. Quer dizer, o erro não é deles, o erro é nós esperarmos que, à semelhança do que acontecia no meu tempo, e tudo isto mudou, o erro é nós pensarmos, e começou a mudar quando eu jogava já, pensarmos que isto é gerido pelo coração, e não é gerido pela cabeça. Ou seja, eles têm que olhar pela vida deles, porque quando acaba o futebol, as pessoas esquecem-se deles. E, portanto, eles têm que olhar pela vida deles. Não é, o erro não está em eles saírem, está em nós esperarmos, quem espera, que eles tomem decisões com o coração. Alguns tomam, ainda hoje, mas são muito poucos. Alguns tomam decisões sozinhos, mas são muito poucos. Alguns tomam decisões só com a família, mas são muito poucos. Existe um conjunto de pessoas que apoiam e que aconselham, que, obviamente, não são do Sporting, não são do Benfica, não são do Porto, são agentes que lhes dizem aquilo que, na opinião deles, é melhor para a carreira deles. Às vezes aquilo que é melhor para a carreira deles, na opinião do agente, é o sítio onde o agente pode ganhar mais dinheiro. Portanto, é melhor para a carreira do agente, é melhor para a carteira do agente, é melhor para a carreira do jogador. Mas isso é a realidade que vivemos. Aquilo que é preciso fazer é ter relações contratuais que sejam longas e que sejam estáveis, e que sejam, não há contratos garantidos, mas que sejam mais ou menos garantidos. É a única forma de gerir isto. Esperar. Para nisto. Tu tens os primeiros contratos de trabalho no Sporting, contratos de trabalho como sénior, eram um pouco mais de 1.000 euros por mês. Não é só no Sporting, no Benfica, no Porto, é mais ou menos. Era mais ou menos a mesma coisa, não sei como é que é hoje. Durante aqueles 5 anos o valor dos contratos nunca mudou. Os primeiros contratos que eles faziam, o valor foi sempre igual. E depois, conforme o rendimento deles, esses sim nós comunicávamos, iam vendo os contratos melhorados, mas tinham que render primeiro, percebes? Não era eu vou ser bom ou não. Primeiro mostravam que eram bons e depois então tinham contratos melhores. E nunca nos demos mal com isso, nunca tivemos problemas com isso. Agora, essa relação contratual é que é fundamental, porque tu repara, tens alguém que ganha 1.000 ou 1.500 euros ou 2.000 euros por mês e de repente aparece-te um clube inglês, italiano, alemão, espanhol quadriplica que te oferece 50.000 euros por mês. Pois. A maior parte destas pessoas que estamos a falar não são pessoas ricas. Pois. Certo? Nem sabem quanto tempo vão jogar futebol. Nem sabem quanto dinheiro vão ganhar no futebol. E, portanto, como é óbvio, vão pensar e tentar, de todas as maneiras, conseguir atingir essas coisas. Percebe? Os clubes em Portugal não podem fazer. Em Espanha, em Itália, na Inglaterra, não são o valor, 50.000 euros é muito, mas 7 ou 8.000 euros por mês pagam com muita facilidade. E, portanto, obviamente que aquelas pessoas... há uma história que eu posso contar, que é a história do Vinagre, que estava no Famalicão. O Vinagre nunca quis fazer contrato com o Sporting e saiu para o Mónaco.
Nunca quis fazer contratos. Tenho horas e horas e horas de conversa e de reuniões com os pais e com ele. Nunca quis fazer contrato e foi para o Mónaco. E depois de estar no Mónaco, ligou-me para voltar para o Sporting. Certo? E não voltou para o Sporting porque o Mónaco pediu muito dinheiro por ele. O Mónaco pediu uma verba impensável naquela altura para comprar o Vinagre. Porque senão ele tinha vontade para o Sporting, porque ele fechou o contrato com o Sporting, o contrato com o Sporting estava combinado, ou seja, ele saiu pelo dinheiro e a determinada altura percebeu que a carreira dele estava aí pelo cano e que o mais importante não era o dinheiro e que tinha que voltar a ter condições para ser feliz e para ter sucesso. E não vou dizer, não voltou, e partiu dele o contacto, foi ele que me ligou, não voltou porque que o Mónaco pediu, depois porque ele tinha contrato com o Mónaco, e portanto nós nessa altura tínhamos uma boa relação lá com os russos que estavam no Mónaco, mas eles pediram demasiado dinheiro para o venderem, em definitivo, para nós outra vez. Mas aquilo que foi importante para ele, que foi ir ganhar mais dinheiro, não é? Porque ele sabia que não ia encontrar melhores condições de trabalho, que não ia encontrar melhores treinadores, que não ia encontrar uma equipa melhor do que era o Sporting em termos de formação. E algum tempo depois, não muito tempo depois, 1 ano ou 2 depois, foi ele que ligou para voltar, a perguntar se estávamos interessados em que ele voltasse. Percebe? E portanto tem destas coisas. Há outros que conseguem ter sucesso, são sempre poucos, mas isto no futebol, sucesso tem sempre poucos. Ao mais alto nível, sucesso tem sempre poucos. Esta ideia de que todos vão ter sucesso e todos vão ser grandes jogadores de futebol é um bocado enganadora. Pois, esse é o problema maior, não é? Nem todos podem ser Cristianos Ronaldos. Virgílio, diga-me uma coisa, como é que vai festejar o título, se formos campeões este ano? Em casa, tranquilamente. Vai buzinar para a rua? Não, eu nunca saio de casa, há muito tempo que não saio de casa. Estou tranquilamente em casa e vou festejá-lo em casa também, com a família. Não sou muito de vai para a janela aplaudir, vai tirar tachos? Não, a vinha de champanhe que tenha guardada? Isso faço essas coisas todas, mas faço em casa tranquilamente. Não sou muito de exteriorizar. Com quem é que quer falar ao telefone logo que seja assumido que o Sporting já é campeão? Com quem é que vou falar ao telefone? Qual é o primeiro telefonema que vai fazer? Não faço ideia, não pensei nisso, pá. Não faço a mínima ideia. Só pensar nisso, Virgílio, caramba! Mas não nem sequer passou isso pela cabeça, quem é que vou ligar? Não faço a mínima ideia. Provavelmente algumas pessoas ligar-me mais rapidamente do que eu vou ligar a elas, mas não faço a mínima ideia quem vou ligar, mas vou festejar em família tranquilamente. Ok. Há alguém da família assim que seja, digamos, a ovelha negra que não seja do Sporting? Não, somos todos do Sporting. A minha mulher está às vezes dar-lhe uns toques para o Porto, mas passa-lhe rápido. Olha, somos dois, a minha de vez em quando olha assim umas coisas e tal, mas depois passa. Mas somos todos do Sporting. Sempre fomos. Tem de haver alguém feliz lá. Não me recordo na minha família de haver assim, uma família mais chegada de haver assim benfiquista. Aliás, eu tenho a mulher do meu filho mais velho é benfiquista, mas acho que a pouco e pouco também lá vai. Pronto, exatamente. Pouco e pouco também muda. Ok. Virgílio, os meus netos são do Sporting, porque tem que ser do Sporting, não é? Como é óbvio. Claro. E, portanto, é tudo do Sporting. Muito obrigado por esta horinha de conversa. Foi um gosto conhecer. Foi um prazer. Viveu os 7-1 contra o Benfica, que é daquelas coisas, pronto, já que não vamos ganhando campeonatos, temos de ficar com estas memórias, não é? Não, mas agora vamos ganhar o campeonato e voltamos a ter qualquer coisa para festejar, sem ser um resultado. Sem ser um resultado. A questão mais importante do que ganhar o campeonato, que acho que é uma questão que está mais ou menos resolvida, é não fazer aquilo que se fez em alturas anteriores. O Sporting ganha campeonatos de 19 em 19 anos, ou qualquer coisa que vai. Diminuir o ciclo. E ganha um campeonato e a seguir estraga. Ganha um campeonato e a seguir estraga. Ganha um campeonato e a seguir estraga. Exatamente. O mais importante vai ser importante ganhar e vai ser importante a seguir não estragar. A consistência do ano seguinte, sim. E isso depende das pessoas não pensarem como deve ser as coisas que têm para fazer e pensarem muito naquilo que não podem e não devem fazer.
Exato, para não se cometer erros do passado. Virgílio, muito obrigado mais uma vez e seremos campeões de certezinha absoluta. Obrigado, Virgílio, saudações. Tem que acontecer uma coisa muito extraordinária, que é possível acontecer no futebol, mas é muitíssimo pouco provável para que isso não aconteça. Portanto, para mim, a partir do jogo com o Braga, aliás, até aí há semelhanças com 81, 82, certo? Nós também controlámos o campeonato todo e depois nos últimos jogos também tínhamos um jogo, curiosamente, que foi jogado em Braga, que foi um Guimarães Sporting, por alguma razão foi jogado em Braga, não me perguntes o que é que passava com o campo de Guimarães, que eu não me lembro, em que também, se nós perdêssemos, a coisa ficava tremida e nós empatámos. E depois no jogo a seguir fomos ao Estoril, acho eu, jogámos em casa, não sei. Mas era um jogo também decisivo e curiosamente também foi em Braga. Só que foi no 1º de maio, não foi no Sim, mas este ano vai ser diferente. Muito não, o final do campeonato é sempre mais complicado, pá. Sempre mais complicado. Não, mas desta vez vai ser mais fácil. Eu acho. Há quem diga que já podemos ser campeões este fim de semana. Porque se ganharmos ao Rio Ave e ao Boa Vista e o Porto perder com o Benfica. Sim, pode ser. Por isso podemos ser campeões já. Não está difícil. Não está difícil. Sim. Acho que estamos em boa posição. Este ano vai ser. Um abraço para si. Um abraço, foi um prazer.